Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a camada de transporte. A camada de transporte ela é responsável por segmentar os dados, é a principal função dela, e eu vou abordar esses tópicos aqui. Segmentação. A camada de transporte ela fragmenta os dados, né? Vamos imaginar que nós temos essa imagem de 1 GB. A gente precisa enviar para um computador de destino. O computador de origem não vai simplesmente enviar esse arquivo de uma vez para a rede, ele vai fragmentar em pedaços. Esses pedaços são chamados de segmentos ou datagramas. Mais para frente a gente vai ver a diferença. Error correction é uma outra função da camada de transporte, que é a correção de erro. Ela retransmite o segmento faltando ou corrompido. Imagine o seguinte, que esse computador aqui está enviando uma informação para o celular. Esse dado ele é dividido em três fragmentos, três segmentos. Por algum motivo, o segmento número 2 ele não chega no destino ou chega corrompido. A camada de transporte, o que ela vai fazer? Ela vai retransmitir o segmento faltando ou corrompido, caso esteja sendo utilizado o protocolo TCP. A camada também faz a reordenação dos segmentos. Imagina que um computador quer enviar a mensagem tudo bem. Ele divide ela em dois segmentos, o tudo e o bem. Vamos imaginar que o segmento 1 utiliza essa rota número 1, o segmento 2 utiliza a rota número 2. Mas por algum motivo técnico, essa rota é mais rápida que a primeira. Então o segmento 2 vai chegar primeiro. Só que o computador não vai ler a mensagem bem tudo. O que ele vai fazer? Ele vai guardar o segmento 2 na memória e esperar o segmento 1 chegar para ele poder entregar a informação. Nós temos também o flow control. Um outro recurso é que a camada de transporte controla a quantidade de dados transmitidos. Então, vamos imaginar o seguinte, que esse computador aqui, o servidor, envia dados a 100 megabits, até 100, e o celular consegue processar dados até 10 megabits. Vamos imaginar que esse servidor envia os dados a 50 começa a enviar os dados a 50 megabits. Só que o celular não vai conseguir processar essa velocidade de informação. O que a camada de transporte vai fazer? Ela vai dizer o seguinte: ó, servidor, envia os dados até 10 megabits, porque é essa velocidade que eu consigo processar. Ou também pode acontecer o contrário. Vamos imaginar que o servidor esteja enviando dados a 5, o celular vai dizer o seguinte: servidor, envia dados para mim até 10 megabits, que eu consigo processar essa velocidade. Isso é chamado de flow control, controle de fluxo. Os principais protocolos da camada de transporte é o TCP e o DP. Então a camada fornece duas formas de transmitir os dados: Connection Oriented e Connectionless. O protocolo TCP é utilizado onde a entrega completa de dados é obrigatória. Por exemplo, quando você vai acessar uma página na internet, um e-mail, baixar um arquivo, que é o protocolo FTP, esses dados têm que chegar completos, não pode chegar faltando uma parte deles.
O protocolo UDP é utilizado onde não precisa que os dados cheguem completos. Então, se você estiver assistindo um filme, ouvindo uma música, jogando online, realizando uma conversa com o protocolo VoIP, se uma parte da informação não chegar, não vai afetar na comunicação. E lembra que eu comentei aqui, ó, os dados fragmentados são chamados de segmentos ou datagramas. Então, o que acontece? Isso a gente vê muita confusão, muita gente faz confusão nisso. Por exemplo, muita gente só chama de segmento esses dados fragmentados, mas não é bem assim. Quando é utilizado o protocolo TCP, esses dados fragmentados são chamados de segmentos. TCP protocolo TCP é Transport Control Protocol. E quando é utilizado o protocolo UDP, esses fragmentos são chamados de datagramas. UDP é User Datagram Protocol. Uma outra coisa que ocorre na camada de transporte é um processo chamado de Three-Way Handshake. Quando é utilizado o protocolo TCP, antes de os computadores iniciarem o envio e recebimento de informações, eles precisam estabelecer uma conexão. Vamos imaginar que o computador A quer receber uma informação de B. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma conexão com o computador B. O computador B vai confirmar que a conexão foi estabelecida e o A vai confirmar que recebeu a confirmação de B. A partir daí que é estabelecida uma conexão e uma sessão, eles começam a se comunicar. Só que aí você pode me perguntar o seguinte: você disse aqui que estabelece uma sessão, mas no vídeo anterior, na camada de sessão, você também disse que existe uma sessão lá. Então, por que tem duas sessões? Qual que é a diferença? A diferença é que existe dois modelos de referência, o OSI e o TCP/IP. O modelo OSI é um modelo de referência teórico, como as redes devem funcionar. O modelo TCP/IP é um modelo utilizado na prática, na vida real. Cada um deles vai adotar uma forma de como organizar as informações. Você pode ver aqui que no protocolo TCP, no header da camada de transporte, nós temos a porta de origem e a porta de destino. Aqui o protocolo UDP, ele também estabelece uma sessão, mas ele não estabelece uma conexão com Three-Way Handshake. E também ele não se preocupa se o destino recebeu informação. É por esse motivo que ele é chamado de protocolo não orientado à conexão. É como se fosse uma estação de rádio. Você tem estação, a antena transmite os dados para os clientes. Os clientes com o seu rádio, os ouvintes, eles sintonizam na estação, mas a estação não está preocupada se chegou alguma informação faltando para o cliente, se ele recebeu todos os dados. Ela simplesmente transmite a informação. E para finalizar, temos o número de identificação. No header da camada de rede, que a gente vai ver no próximo vídeo, existe um campo chamado protocol. Esse campo, ele diz qual protocolo será utilizado. Se tiver o valor 6, ele informa
que aquele dado utiliza o protocolo TCP. Se estiver o valor 17, ele informa que aquele dado utiliza aquele segmento, né, que no caso aqui na camada de rede é um pacote, ou vai utilizar o protocolo DP. E a aplicação é quem decidiu qual dos protocolos utilizar. E é isso. Esse foi um resumo de como a camada de transporte funciona. É óbvio que existem mais detalhes, mas aí o vídeo ia ficar muito longo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Por hoje é só.